Senhor e Salvador Jesus Cristo? Meu Deus, há uma unção forte nesse lugar. Meu Deus, Senhor, desde que eu entrei aqui hoje, meu Deus. Eu tenho uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração para os irmãos nessa noite. Está no livro de Ruth. Os irmãos podem estar procurando o livro, mas enquanto procuram o livro, ele é o 8º livro da Bíblia. Está entre Juízes e 1 Samuel. Enquanto os irmãos procuram, eu queria fazer um comentário. Não precisa abrir, que está em Lucas, no capítulo 9, 23, que vai nos ajudar a compreender melhor a mensagem, amém? Lucas, no capítulo 9, 23, diz assim, Jesus falando: Então disse a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se alguém quer, há um querer. Eu não posso querer por você, nem você pode querer por mim. Glória a Deus. Há um negar. Eu não posso negar por você, você não pode negar por mim. Se alguém quiser vir após mim, diz Jesus, se alguém quer, negue-se a si mesmo. E o que é para fazer mais? Tome diariamente a sua cruz. É uma vivência, é uma vida. Nasce, cresce e morre com isso. Tomar a cruz diariamente e seguir. Duas coisas me chamam muito a atenção nesse texto. O que seria seguir a Jesus? No meu entendimento, seguir a Jesus é a partir do momento em que o Espírito Santo toca no nosso coração e a gente o aceita como Senhor das nossas vidas, a gente tem as Escrituras Sagradas como regra de conduta e fé. E cruz, no meu entendimento, pode ser, e eu sei que não estou sozinho com esse entendimento, mas há quem não concorde. Mas no meu entendimento, cruz é tudo aquilo que as circunstâncias na vida, as coisas, nós somos limitados por tempo, espaço, circunstâncias, e as coisas vão acontecendo nas nossas vidas, e de repente tomam proporções grandes, e se torna um peso, uma cruz, e ela é diariamente, e durante a nossa vida terrena, sempre vamos ter que conviver com isso. E a cada dia, diariamente, nós temos que tomar essa cruz. O problema é que muitas vezes essa cruz, ela toma uma proporção grande na nossa vida. Eu posso falar com bastante propriedade porque passei por muitas coisas aonde se tornou na minha vida uma crise. E toda vez que toma uma cruz, a nossa cruz, ela chega nessa proporção de se tornar uma crise, às vezes duas crises ao mesmo tempo. O que é uma crise? Uma crise existencial. Né? Eu marquei algumas aqui, que eu tive que lidar, não todas, mas algumas, e outras, todos nós convivemos. Eu sei que alguém pode precisar dessa palavra, e não é à toa que o Senhor enviou essa palavra para nós. Nós temos que muitas vezes, podemos passar por uma situação onde se torna uma crise existencial lidar com uma crise conjugal. Uma crise.
instalada, uma crise financeira, às vezes ao mesmo tempo, uma crise familiar, uma crise emocional envolvendo abandono, solidão, angústia, frustração. Quando eu falo crise, irmãos, eu estou falando da crise como aquela que Jesus, o Deus encarnado, passou. Os irmãos, uma crise de abandono. Você conhece alguém que passou uma crise maior do que aquela onde Jesus fala para os caras: vigia enquanto eu vou ali orar. E ele ia para a cruz. E quando ele volta, está todo mundo dormindo. Crise do abandono. No último momento, quando ele estava para render o Espírito: por que me abandonaste? Crise, uma crise existencial. Não é? Uma crise, uma solidão, uma angústia, tem que lidar com isso, frustração, um luto. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é perder um filho com 7 anos, com uma crise financeira, uma crise, e eu não sabia o que eu ia fazer na minha vida mais. Não é? Uma crise ministerial, não pode acontecer? Uma crise no ministério. Entrou numa crise, não sei o que eu faço, fico, não fico, vou, não vou, faço, não faço, desfaço. Vou para onde? Para onde? Aonde? Uma crise. Recomeçar ou não recomeçar, ficar parado, tomar uma decisão. Eu preciso tomar uma decisão. A mensagem dessa noite vem trazer uma palavra de alento para os nossos corações, amém? Porque ainda que haja uma crise, ainda que alguém esteja vivendo aqui alguma coisa, o peso da cruz, eu não sei o peso da sua cruz, mas uma coisa eu tenho certeza: eu creio no poder do Evangelho. Eu creio no poder de uma pregação do Evangelho. Eu creio no arranjo providencial de Deus para os momentos mais difíceis da nossa vida. Eu creio nisso. Então, com esse entendimento, com essa introdução, eu queria pedir aos irmãos, em nome de Jesus, para a gente estar abrindo as nossas Bíblias, ou quem vai acompanhar pelo celular, em Ruth, no capítulo 1, nós vamos ler, e eu queria convidar os irmãos, aqueles que puderem ficar em pé, em reverência a essa palavra poderosa do Senhor. O livro de Ruth, no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 14 ao 17, e aí nós vamos estar discorrendo a mensagem em nome de Jesus, amém? Ruth, capítulo 1, no versículo 14, diz assim: pelo que levantaram a voz e tornaram a chorar. Então Orfa se despediu da sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volta também com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista para que te deixe e me obrigues a não seguir-te. Aonde quer que fores, irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Os irmãos podem estar se assentando em nome de Jesus. Eu quero discorrer sobre o livro de Ruth. O Senhor colocou no meu coração como título da mensagem: a vida é feita de escolhas. Eu quero trabalhar a mensagem que o Senhor colocou no meu coração sobre duas verdades. Uma delas, que nós vamos estar discorrendo no texto, uma delas é que a vida é feita de escolhas. Por isso o nome da mensagem. E a outra verdade
o perfeito arranjo providencial de Deus para cumprir os seus propósitos. Deus é perfeito no seu arranjo providencial para cumprir os seus propósitos. Essa é uma outra verdade que nós vamos estar discorrendo no texto. E aí, quero trabalhar essa questão da vida é feita de escolhas e o perfeito arranjo providencial de Deus para cumprir os seus propósitos sobre 3 enfoques. Primeiro enfoque: as consequências de uma decisão fora da vontade de Deus. Esse é um primeiro enfoque. Segundo enfoque: a crise existencial deixada como herança em virtude de uma decisão fora da vontade de Deus. E o terceiro, Ruth, um exemplo de decisão em meio a uma crise existencial. Glória a Deus. As consequências, primeiro enfoque, as consequências de uma decisão fora da vontade de Deus. Não considerar a vontade de Deus e agir por vontade própria pode até funcionar por um tempo, mas é um caminho de morte e traz consequências. Provérbios 14 diz: há um caminho que ao homem parece correto, mas o fim dele conduz à morte. Meu Deus. Vamos voltar agora para o texto do capítulo 1 e ver o contexto de tudo que nós estamos discorrendo, em nome de Jesus. Quem quer que eu paro, diga: eu quero. Então, pouca gente, só acho que 1 ou 2 ali, então eu vou continuar. Glória a Deus. Então vamos lá. Ruth, capítulo 1, e agora nós vamos trabalhando, e agora deixa a palavra trabalhar no coração, o Espírito Santo trabalhar, amém? Esse livro é um livro alegórico, amém? O que eu quero dizer com isso, alegórico? Ele transmite, ele sugere, na sua leitura, que quando você termine de ler ele, você não diga assim: e ficaram felizes para sempre. Não. Ele é um livro que quando você vai lendo, ele sugere, de uma forma espelhada, uma conduta de vida que Deus quer trazer para a nossa mente e para o nosso coração nessa noite. Então, com esse entendimento é que nós vamos trabalhar o texto, amém? Oh, glória! Nos dias, Ruth, capítulo 1, nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra. Meu Deus! Que coisa, né? Por que será que houve fome na terra no dia em que os juízes julgavam? Vamos trabalhando, vamos entendendo. O que estava acontecendo? Por que Deus enviou essa fome? Né? Deuteronômio 8:2, não precisa abrir, eu só vou, se quiser colocar, se tiver fácil aí, né? Diz assim, ó. Lá em Deuteronômio, amém? Deuteronômio 8:2, antes dessa questão aqui de Ruth aqui. Olha o que Deus diz. Capítulo 8, versículo 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, o teu Deus, te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te afligiu e te deixou ter fome. Depois te sustentou com maná que não conhecias e que teus pais também não conheceram, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então, nós estamos tendo um problema aqui. Por que será que ele enviou fome? Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra. Nós vamos ver por quê. Já vimos que Deus, né, é o Deus que provê, não é? É o Deus da provisão.
Ele age provendo, fazendo arranjos para que os propósitos dele se cumpram. Essa fome estava sob o controle de Deus. Nós vimos em Deuteronômio. Agora veja o que estava acontecendo com aquele povo. Mais ou menos o que acontece hoje. No aspecto político, religioso, cada um fazia o que queria. É mais ou menos, você tem assim você vê alguma semelhança no que está acontecendo no mundo e principalmente na nossa terra, no nosso país? Quem está incumbido de lidar com finança, não sabe fazer uma regra de 3. Amém? Isso ele fala com a boca dele, ele não sabe fazer. Mas ele é o que lida com planejamento, com essas coisas. E cada um faz o que quer. No campo religioso, a internet, né? Pastores, o cara se torna pastor da noite por dia. É uma benção. Cada um faz o que quer. Diz o que quer, terra de ninguém. Era assim que estava vivendo esse povo. E você sabe agora por que acontecem coisas, a fome, por quê? Volta um pouquinho, versículo, no livro de Juízes, é só voltar uma página. Vê o versículo 25 que diz. Esse livro de Ruth, esse pessoal que está agora saindo daqui, o Elimeleque, viveu essa época aqui. É uma passagem desse livro para o outro. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que bem lhe parecia certo. É assim. Simples assim. Aí a consequência é fome. Não tem outro jeito. Você acha que vai dar certo? Não tem como dar certo. Cada um faz o que quer. Não tem rei, não tem governo. Então, estava acontecendo isso. Aí esse homem, nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, e um homem, não foi a turma toda de Belém, foi um homem de Belém, de Judá, saiu para habitar no país de Moabe. Quem é Moabe? País que tinha outros deuses, adorava vários deuses, inimigo de Israel. Amém? Um país que é da descendência de um incesto, da filha de Ló com o próprio pai, que teve um filho chamado Moabe e outro Anon. E dali a coisa foi desse jeito. Cada um faz o que quer agora. Amém? E vamos nós. Então, eles adoravam outros deuses, enfim. Aí esse homem que é de Belém, Belém significa casa do pão. Aí ele sai da casa do pão e vai para Moabe, que é filho do pai, do próprio pai. Certo? Saiu para habitar no país de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. Eita, quando um sacerdote faz besteira, ele arrasta uma cambada junto com ele, né? Acaba com a vida de todo mundo. Atrapalha bastante. Faz surgir crises. É terrível. Então esse homem, ele saiu, ele, a mulher, os filhos. Chamava-se esse homem Elimeleque. Um homem que precisava fazer jus ao nome dele, porque o nome dele significa o Senhor é rei. Então o Senhor é rei, sai da casa do pão e vai para Moabe. Glória a Deus. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. Chamava-se esse homem Elimeleque, versículo 2 eu estou. E sua mulher Noemi. Noemi chamava, o significado é agradável, dedicada. Ô, glória. O homem era bem casado. Certo? Estava bem ele. Os filhos se chamavam, agora os filhos eram um problema. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, tudo crente. É tudo crente, amém? Só que um era doente e o outro ia definhando. Sabe? Malom, o significado é doente. E o Quilion, definhando, aquele que vai definhando. Foram lá para
Foram para Moabe. O que aconteceu? Olha lá, foram Quilion, de Belém de Judá, estou no 2. Foram a Moabe e ficaram ali. Quer dizer, não aceitou a disciplina de Deus, porque a fome veio como uma disciplina. Ele resolveu dar um jeitinho por conta própria, tomou uma decisão fora da vontade de Deus, porque o outro povo ficou lá, embora tinha fome, eles acreditavam no Deus de Israel, mas ele resolveu sair para ir para Moabe, solucionando o problema, com a vontade própria, sem consultar a vontade de Deus, porque ele conhecia Deuteronômio 8:2. Mas ele tomou uma decisão por conta dele, cada um faz o que quer. Então, catou a mulher, os filhos, e vamos para Moabe. O que aconteceu? O que o provérbio diz? Há um caminho que parece perfeito, mas é caminho de morte. Versículo 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi. E ficou ela só com os seus 2 filhos. Agora, nada que uma desgraça vem que não pode ficar pior, né? Porque um abismo vai chamando outro abismo. Então, ficou ela só com seus 2 filhos, que se casaram com mulheres moabitas. E a coisa vai se afundando. Um abismo vai chamando outro abismo, amém? Israel não podia se casar com... Mas eles casaram. O nome de uma era Orfa, e o da outra, Ruth. Lembra que eu falei que pode até... Você dá uma ajudinha para Deus, pode até funcionar por um certo tempo, mas não vai dar certo. Quando já fazia quase 10 anos que moravam ali, morreram também o definhando e o doentinho. Acabou a graça. Certo? Morreram também Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Meu Deus. Mas o Deus que nós servimos é um Deus que tem propósito. E os teólogos vivem aí lutando para falar, é predestinação, é não sei o quê. Você é calvinista ou é arminiano? Você é pós, e vive nessa... Não precisa fazer nada disso. Deus é soberano. E os seus propósitos Ele vai cumprir, querendo ou não. Não precisamos nos preocupar com isso. Basta ter como regra de conduta e fé a palavra do Senhor e buscar o máximo que pudermos, com todas as forças, fazer a vontade, negar a si mesmo e seguir a vontade do Pai. Mas o Deus, mesmo que não faça a vontade do Pai, o nosso Deus é misericordioso. E o nosso Deus vai cumprir os propósitos, querendo ou não. Ele vai cumprir os seus propósitos. Veja o versículo 6. Então levantou-se Noemi com as suas noras para partir de Moabe. Então agora eu vou voltar de Moabe, porque aqui está feia a coisa. Eu estou numa crise existencial. A herança que eu tive foi luto, morte. Eu vim para cá numa boa, com o marido, com todo mundo aqui, mas agora eu estou numa crise. Eu não sei o que fazer. Aí Deus vai, né? A providência de Deus para cumprir os seus propósitos. Versículo 6. Então levantou-se Noemi com as suas noras para partir do país de Moabe. Por quê? Por que ela foi agora para Moabe de novo, para Belém de novo, voltando para o seu povo? Porque ela ouviu que o Senhor tinha ajudado o seu povo. Esse é o Deus que nós servimos. Amém? É um Deus que tem um arranjo providencial para cumprir os seus propósitos. Eu não sei se você crê com essa fé que eu creio.
Eu creio que o fato de nós estarmos juntos compartilhando essa palavra aqui é um arranjo providencial para nossas vidas. Ninguém está aqui por acaso. E Deus quer salvar, Deus quer curar, Deus quer libertar. Amém? Segundo enfoque, a crise existencial deixada como herança em virtude de uma decisão fora da vontade de Deus. É o segundo enfoque. Não considerar a vontade de Deus e agir por vontade própria pode nos levar a viver de aflição em aflição. Você até volta para a casa do pai, certo? Voltou, mas continua vivendo de aflição em aflição, dentro da igreja. Glória a Deus. Quem está me entendendo? É um livro alegórico. Amém? Pode estar dentro da igreja. Você voltou, foi para Moabe, voltou, ou estava em Moabe, foi resgatado de Moabe, entrou na casa de Deus, mas de repente deixou, voltou para Moabe, e agora na sua volta você continua na igreja, mas vive de aflição em aflição. Não considerar a vontade de Deus e agir por vontade própria pode nos levar a viver de aflição em aflição. Salmo 42, 7 diz assim. Dá para pôr aí? Não dá, né? Salmo 42, versículo 7 diz assim: um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cataratas, todas as tuas ondas e vagalhões têm passado sobre mim. Meu Deus, nada que já está ruim ainda não possa ficar pior. E aí de aflição em aflição. Vamos ver aqui do versículo 7 em diante, essas herdeiras do luto. Morreu o marido, morreu os dois maridos dos irmãos, do definhando e do doente, e agora ficou a sogra e as duas mulheres. Agora elas estão voltando de Moabe, estão voltando de Moabe para a casa do pai lá, da casa do pão, mas de aflição em aflição. Já não são mais as mesmas pessoas. A agradável, dedicada, acabou a graça. Era fervoroso, estava na fé, mas decidiu fazer uma besteira. Consequência que nem elas que fizeram, foi consequência, foi herdado. Pode acontecer, né? Às vezes nem a gente que provocou, mas caiu de paraquedas, né, na vida, e aquilo ficou daquele jeito. E agora eu volto, entro na igreja, começo de novo, glória a Deus, tudo bonitinho, mas de aflição em aflição. Uma coisa interior, uma crise existencial, onde eu já não sou mais aquela pessoa, já esqueci da bondade de Deus, porque ela esqueceu, nós vamos ver isso. Ela esqueceu, ela era judia, Noemi era judia. Ela está voltando com duas moabitas, porque casou com os filhos lá. Mas ela era judia, ela conhecia a palavra, mas ela se esqueceu da bondade de Deus. Ela depois que foi para Moabe, uma moabita se converte e ela desconverte, porque ela volta cheia de problema. Vamos ver? Versículo 7. Pelo que saiu do lugar onde estava lá, e as suas duas noras com ela. Indo elas caminhando para voltarem à terra de Judá, disse Noemi, ó a pregação do desviado. Disse Noemi às suas noras: ide, voltai cada uma para a sua casa, a casa da sua mãe. O Senhor use convosco de benevolência, como vós o fizeste com os falecidos e comigo. Elas eram boas, Moabita é gente boa. E ela
né? Por que ela queria fazer isso? Porque existia uma lei chamada Lei do Levirato. Então, quando morria uma pessoa, um judeu, era o costume judeu, pela palavra do Senhor, Deus ordenou isso. Né? Aqui onde que está aqui? Deixa eu ver se eu acho aqui. 25, ó. Deuteronômio 25 diz assim. É 25. 25, versículo 5, a lei do levirato. Olha como é que funciona. Quando dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filho, a mulher do defunto não poderá casar-se com um homem estranho, de fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. Então tinha uma lei. E a Noemi sabia que essa lei, quando elas chegassem lá, nos costumes judeus, elas estavam vindo lá de Moabe, e a coisa ia funcionar desse jeito. Elas não poderiam chegar lá e já ir casando com o outro. Elas tinham que casar com o irmão do defunto. Mas ela já era velha e não podia ter filho. Então lascou. Acabou. Não tem jeito. Mas ela esqueceu que tem um Deus que resolve o problema. E aí ela ficou olhando para isso. A fé dela foi para Moabe, velho. A fé vai para o buraco. Primeira coisa que acontece é isso. A fé vai para o buraco. Passa a olhar só para a circunstância, para o problema, e não consegue discernir que há um Deus que resolve os problemas. E aí ela passou a olhar só para isso, e ela falou, olha, volta para a casa da tua mãe, porque não tem mais jeito. Vamos ver? Ó, disse Noemi a suas noras, ide, voltai cada uma para a casa de sua mãe, o Senhor os convoltou. Versículo 9, ó, versículo 9. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de outro marido. Então ela as beijou, e elas levantaram a voz e choraram. Choro não fala nada, viu? Vamos ver isso aqui. Choro não resolve nada. Dizendo-lhe, certamente voltaremos contigo para o teu povo. Noemi, porém, disse, voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre mais filhos para que vos sejam por maridos? Voltai, minhas filhas, ide-vos embora, eu sou velha demais para ter marido, ainda que eu dissesse, tenho esperança. Olha só que a situação chegou o crente desviado, que agora está voltando. Ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filho, esperarias até que se tornasse grandes? Permanecerias sem casar por causa deles? Não, minhas filhas, mais amargo me é a mim do que vós mesmas, porque a mão do Senhor se descarregou contra mim. É a mão do Senhor que carregou para mim. Deus é bom para caramba para todo mundo, mas para mim, eu não quero Ele como sócio. Não serve. Porque Ele é bom para todo mundo. Os caras buscam a bênção, Ele dá. Eu vou buscar a bênção, Ele não me dá. E ainda me faz isso. Mas vou buscar a bênção aonde? No Moabe? Glória a Deus. Então, onde que eu estou? Experiência. Até que tá. Versículo 14. Pelo que, depois que ela falou isso, né? Mas me é amargo, o Senhor descarregou a mão sobre mim. É uma desgraça, eu não estou mesmo, não vai. Versículo 14. Pelo que levantaram a voz e tornaram a chorar. Choro não resolve nada. Pode chorar à vontade. Não resolve. Então, órfã significa pescoço. Amém? Ruth significa amiga. Agora tem até uma expressão legal, né? Tem uma expressão que surgiu aí para os jovens aí, casca de bala. Não é isso? Né? Casca de bala, o que a gente dizia, o cara nossa, é ponta firme.
Então vai surgindo uns negócios cada vez um tempo, né? Agora é casca de bala, pastor. É, casca de bala. O cara que está junto ali, pau, não, eu estou junto, estamos juntos. Do que der, pro que der e vier. Isso é casca de bala. Glória a Deus. Então, estou falando alguma besteira? Não é assim? Não surgiu isso aí de uns tempos para cá? Então, Ruth era casca de bala. Nem o pastor sabia, olha lá. Nem o pastor sabia que... E ele é casca de bala. E não sabia disso. Oh, glória. Glória a Deus, pastor. Não procura saber não, deixa isso para lá. Deixa isso para cá melhor. Vamos nessa caminhada, nessa pegada que está muito bom. Então, eu também não sabia. É que Deus é bom, né? Justamente na hora que Ele me dá a mensagem, Ele me faz... Alguém, eu ouvi sussurrar em algum lugar e falei, pô, o que é isso? Então, Ruth é essa. Mas a órfã é pescoço, o significado do nome. E o pescoço só faz assim, ó. Não é isso? Mas a Ruth não. A Ruth é amiga, o nome dela. Ela, né? Nós vamos ver. Então, disse Noemi, versículo 14: pelo que levantaram a voz e tornaram a chorar. Então Orfa, o que a Orfa fez? Pescoço? Se despediu da sogra com um beijo, mas Ruth, casca de bala, né? Se apegou a ela. Ô, glória! Eita glória! Disse Noemi, a agradável, que agora se tornou desagradável, mas insuportável. Insuportável. Nós vamos ver que ela estava insuportável. Mas a casca de bala estava do lado dela mesmo assim. Amém? Casca de bala não abandona. Pô, não, você não quer, mas eu vou, você vai mudar, eu creio no Deus que tudo pode, vai resolver o problema, nós vamos chegar lá, nós vamos chegar junto, onde você morrer, eu vou morrer com você, mas vai dar certo, amém? Então, olha lá, disse Noemi, né, a tua cunhada, está falando para Ruth, para agradável, que está, né, lutando e segurando a ponta, e nós vamos lá, eu estou com você, o teu Deus é o meu Deus, eu não quero mais aquele Deus, eu não vou ouvir o teu conselho agora, porque o teu conselho não vale nada. Quando for possível eu ouvir o teu conselho, eu vou ouvir, mas quando é fora da vontade de Deus, eu não ouço. Porque depois ela vai ouvir o conselho de Ruth, lá na frente, mas daí era um conselho da vontade de Deus. Mas quando o primeiro conselho, vai, ela fala, não, vou não. Fora da vontade de Deus, você só tem se lascar. Olha como é que você está. Todo arrebentado, discernimento espiritual, meu irmão. Vamos ter discernimento espiritual. O cara está falando, mas como é a tua vida não condiz com nada que você está falando, velho? Está todo arrebentado aí, todo... Tuas práticas não condiz. O que você fala não bate com a vontade de Deus. Né? Foi o que ela fez, né? Versículo 15, disse Noemi, a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, volta também com ela. Ruth respondeu. Vamos parar por aqui, vamos ver como é que estava o estado dessa mulher que está dando conselho, para depois a gente voltar aqui na Ruth e encerrar. Vamos fazer isso? Olha, vamos ver mais a Noemi, a agradável, a dedicada, aquela que saiu dessa forma. Olha como é que ela volta agora, versículo 18. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de falar nisso. Assim, as duas mulheres seguiram viagem até que chegaram à casa do pão. Belém. Belém significa casa do pão. Chegaram na casa do pão. Tinha ouvido lá que o negócio estava bom, Deus estava abençoando ali. Aonde está a bênção, eu quero estar. Certo? Amém? Se Deus pudesse ser meu sócio, ele pode, eu não posso. Mas Ele fazendo para mim, eu tendo Ele do meu lado,
glória a Deus, eu quero ele para me dar a benção. Vendo Noemi que de todo estava resolvido aí, ela deixou de lhe falar nisso. 19. Assim, as duas mulheres seguiram viagem, até que chegaram em Belém, na casa do pão. Entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres perguntavam, não é esta Noemi? A aparência do crente revela, né? Do crente desviado. Mas não é essa Noemi agradável? Olha como é que está isso agora. Olha como é que está a situação. Morreu definhando, morreu doente. Ela está de tanga, velho. Está andando toda arrebentada. Meu Deus. Aí a turma começa a perguntar, né? Toda a cidade se comoveu por causa dela e as mulheres perguntavam. Aí, ao invés dela pregar e falar, não, Deus é bom. Eu estou assim, mas eu creio num Deus que tudo pode. Eu posso todas as coisas naquilo que me fortalece. Não. Antes ela pregava isso, mas agora não. Agora ela vai dizer assim, ó. 20. Respondeu-lhes ela, não me chames Noemi, chamar-me Mara. Mara é amarga, sabe? Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia eu parti, porém vazia. Porém vazia o Senhor me fez voltar. É o Senhor que fez isso, entendeu? Não foi a decisão errada, foi o Senhor que fez. Por que me chamareis Noemi? Meu Deus. O Senhor testificou contra mim. O Todo-Poderoso me afligiu tanto. É assim que funciona, irmãos. Entendeu? O crente, quando vai buscar socorro em Moabe, ou não procura, não tem fé, perde a fé, teve a fé atropelada por causa de uma decisão errada, ele perde a característica. E aí só o Senhor Jesus para resolver esse problema, né? E eu quero encerrar, irmãos, com o terceiro enfoque agora. Com uma, como é que se diz? Com um alento para a nossa vida, um aprendizado da parte do Senhor, para a gente tomar como exemplo, porque a palavra diz que as coisas que foram escritas, foram para exemplo nosso foi escrito. Amém? Isso está em Romanos. Não sei, o pastor sabe lá o versículo, o lugar que está, eu não sei. Então, mas está escrito, está na Bíblia. Amém? Que tudo que outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Então, se tudo que está escrito foi para nosso ensino, nós não vamos nos espelhar em Orfa, pescoço, né? Não vamos nos espelhar no Elimeleque, que o negócio é ir para lá, eu vou fazer do meu jeito, nem vou consultar a Deus se pode, se não pode, eu vou fazer do meu jeito, entendeu? Então nós não vamos fazer isso. Nós vamos ver o que Ruth fez, a agradável, amiga, né? Amiga. E aprendendo com ela aquilo que nós devemos fazer diante de uma situação, numa crise existencial, cheio de problemas, estou todo lascado, está tudo dando errado. O que é que eu vou fazer? Vamos aprender com a Ruth o que a gente faz. Tomar isso para nossas vidas. Amém? O que a Ruth fez? A Ruth, sendo moabita, olha só o que eu vou dizer, sendo moabita, nem crente era. Ela era uma moabita. Mas ela creu na pregação do Evangelho. Ela creu tanto que ela chegou a dizer, o teu Deus será o meu Deus. E pela fé, por essa fé,
ela veio a ser. Porque Deus é um Deus que arranja providencialmente as coisas, amém? Você está percebendo o mistério aqui, o negócio? Essa moabita veio a ser bisavó de Davi, da qual o nosso Senhor e Salvador descende. Esse é o Deus que provê, que faz um arranjo para que as coisas aconteçam. Vamos ver como é que a Ruth agia? Versículo 15. Disse Noemi: a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volta também com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista para que te deixes e me obrigues a não seguir-te. Aonde quer que fores, irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Que fé! Ela não agiu. Não. Mesmo estando com uma pessoa amarga agora do lado, insistindo para ela, e reclamando, Deus não quer nada comigo, eu sou mesmo, estou perdido, eu sou um João ninguém, eu não quero mais, não vai ter mais jeito para mim. E ela, na fé, caminhando com essa mulher, conseguiu levar ela até Belém. Depois que chegaram em Belém, ela conseguiu trabalhar, correr atrás, ela tomou uma atitude, ela fez alguma coisa para que a coisa acontecesse. Ela tomou uma decisão e fez uma escolha certa, ela agiu com fé. Deus é bom, e se Ele não agir de outra maneira comigo, faça o que quiser, mas eu vou aonde Deus está. E agindo assim, foi dessa maneira que no versículo 22, e foi assim que voltou Noemi da terra de Moabe, e com ela Ruth, sua nora, moabita, e chegaram a Belém no princípio da colheita. Ruth conseguiu, no princípio da colheita. Não dá tempo hoje de discorrer mais, mas os irmãos podem continuar esse livro, lendo depois, você vai ver que no princípio da colheita, é aí que começa todo um trabalhar de Deus, e realmente ela vem a ser a bisavó de Davi, aquela coisa toda, né? Mas, o que eu aprendo com a Ruth? Nas piores dificuldades, nos momentos mais difíceis, onde não tem mais chão, não tem mais jeito, não tem saída, não tem mais jeito, só tem um recurso, meu Deus do céu: voltar. Não dá. Está havendo uma crise, está havendo um negócio. O que estava do meu lado agora, ele até está contra mim, ele não quer que eu faça do jeito que é para fazer, mas eu vou lutar, eu vou orar, eu vou lutar, e eu vou ceifar, eu vou fazer alguma coisa para resolver essa questão, porque meu intuito é salvar, não é matar. Glória a Deus. Agora, Deus nos envia essa palavra. Os irmãos notam aqui que, eu estou encerrando, realmente, o perfeito arranjo providencial de Deus para cumprir os seus propósitos é uma verdade? É uma verdade, amém? Ninguém está aqui por acaso hoje. Há um arranjo providencial de Deus para nossas vidas. Amém? Agora, tudo que nós ouvimos, o exemplo de Ruth, a vida é feita de escolha. A vida é feita de escolhas. Então, em nome de Jesus, que essa palavra possa fazer a diferença na vida de cada um de nós. Se eu poderia fazer algo, estou sentindo que eu posso fazer algo, em nome de Jesus.
Tem um louvor, né, pastor? O pastor sempre entoa, que vai falar exatamente dessa questão de você sofrer com Cristo é bem melhor do que errar. Eu queria pedir, pastor, em nome de Jesus, que a gente pudesse estar encerrando com esse louvor. E quem sabe, se houver no nosso meio alguém que precisa confessar o Senhor Jesus, eu creio que o pastor vai poder estar fazendo as suas considerações e o apelo em nome de Jesus. Amém, pastor? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Você pegou a sua porção? E é muito claro do que foi pregado,